Tema: autenticidade. Para quem deseja ter saúde emocional, a primeira coisa a fazer é conhecer-se, assumir quem é e respeitar os seus limites, não se forçando a ser, a ter e a fazer o que está acima de suas possibilidades, pois violenta seu emocional, seus princípios éticos e morais. Algumas pessoas impõem a si mesmas a terrível incumbência de agradar a todo mundo. Elas se sentem responsáveis pelo bem-estar de todas as pessoas com quem se relacionam e aceitam tudo que os outros dizem ou impõem-lhes, sem nada questionar e sem levar em conta os seus próprios sentimentos e direitos, e acabam sendo profundamente feridas e adoecendo emocionalmente. Elas precisam ser lembradas de que a sua vida tem um propósito muito especial, porque Deus as projetou para que fossem bênção na vida de outros, mas também as criou para serem felizes. Portanto, não devem anular-se, devem ser aquilo que Deus propôs que fosse, com a personalidade, os dons e os talentos com que Ele as presenteou. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, está em 1 Coríntios 15:10. Contudo, muitas pessoas não têm aceitado o que são, a maneira como Deus as fez. Algumas se anulam, outras vivem de aparência, fugindo de sua realidade, fazendo pose e dando sempre a impressão de que são perfeitas em tudo. Geralmente, essas pessoas não admitem quando erram e não toleram o erro de ninguém. São rígidas, não têm flexibilidade para aceitar a si e as pessoas como elas são, e nunca demonstram que precisa dos outros. Consequentemente, adoecem e vivem acumulando toneladas de peso em suas costas. Sofre muito na área espiritual, emocional e física. Nada é pior do que se enganar e viver de aparência, pois com o tempo a fachada vai cair. Ninguém vive com máscara o tempo todo. Então, a melhor coisa a fazer é ser autêntica, é ser você mesmo, simplesmente você. Para ser uma pessoa autêntica é necessário assumir-se e amar-se, valorizar seu jeito de ser. Aquela pessoa que não se ama, não se aceita, nunca está satisfeita e pode se tornar-se invejoso, ciumento, competitivo, imitador, destruidor e controlador. Pessoas autênticas se assumem, mostram o que são sinceras, dizem o que pensa e sente, têm opinião e não temem compartilhá-la quando é preciso. Concordem os outros ou não. Elas normalmente pagam preço por isso, mas também têm amigos leais que gostam delas pelos que elas são e respeitam-nas. Contudo, vale lembrar que ser uma pessoa autêntica não é ser rude nem inconveniente. Não é impor suas preferências aos outros, como se elas tivessem a obrigação de aceitar tudo, e nunca fosse necessário mudar, melhorar. Também não é comportar-se como a dona da verdade, impondo aos outros seus pontos de vista e gostos pessoais. É não sucumbir diante de quem faz isso e não se anular a ponto de sentir-se violentada emocionalmente pelos outros, ou por padrões de beleza de comportamento que escraviza a alma e a fazem adoecer. Jesus, como homem, era uma pessoa autêntica. Ele, com sabedoria, graça, amor e tranquilidade, nunca deixou de dizer a verdade, de ensinar e de fazer o que era certo por causa de ninguém. Sofreu muitas represálias e críticas por parte dos líderes religiosos de sua época, por andar no meio de pobres, tocar nos leprosos, comer com publicanos e pecadores, para ensinar-lhes sobre o reino de Deus, desprezando a santidade cerimonial. Contudo, jamais desistiu de ser quem era, o Santo de Israel, e de cumprir a missão que o Pai lhe dera, salvar o que se havia perdido. Mateus 18:11. Os judeus queriam que um Messias que fosse um líder político e militar, disposto a expulsar o Império Romano, a tomar o governo da nação em suas mãos à força e a sentar-se no trono, como o legítimo filho de Davi. Mas a primeira vinda de Cristo não era para estabelecer o reino de Deus por meio de armas ou golpes políticos.
Era para estabelecê-lo espiritualmente nos corações, chamar o povo que andava em trevas e sombra da morte ao arrependimento, curar o espírito, a alma e o corpo daqueles que submetem ao Pai em amor, em espírito e em verdade. Jesus pagou um alto preço por ser quem era, um rei manso, humilde de coração. Muitos não creram nele como Salvador e não aceitaram seu sacrifício vigário e sua intercessão. Muitos até hoje não o compreendem, não entregam sua vida àquele que pode perdoar pecados e salvar e restaurar a alma humana. Contudo, Jesus nos deixou um exemplo de verdade, humildade, amor, bondade, autenticidade, pois nem mesmo quando estava para ser morto, negou quem era e para o que viera. Cristo sabia que seria crucificado a pedido dos líderes religiosos judeus, que o consideravam um blasfemo por dizer-lhe filho de Deus. Mas nem assim recuou. Durante o julgamento, quando lhe perguntaram: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono, todo-poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Satanás quer colocar todo mundo num patamar igual, quer a monotonia para robotizar o ser humano, quer que cada um de nós despreze o que é e a sua missão no corpo de Cristo. Não aceite isso, não seja uma Maria vai com as outras, seja você mesmo e fará a diferença onde colocar a planta dos seus pés. Aprenda a conhecer-se e ser você mesmo. Não queira mostrar uma coisa que não é. Se puder melhorar, melhore. Mas se não, não caia na neurose do perfeccionismo e da autossuficiência. Ame-se, valorize. Você é um representante de Deus aqui na Terra. E como tal, deve estar bem, ser saudável emocionalmente para poder ser sal e luz, conduzindo os outros à verdade. Em todas as áreas, pessoal, familiar, profissional, assuma sua personalidade e faça diferença no ambiente com sua maneira de falar e de agir, de se comportar-se como uma pessoa autêntica, que sabe, amada por Deus, do jeito que é e com convicção de sua chamada cristã. Assim, você poderá dizer, como o apóstolo Paulo: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. 1 Coríntios 15:10. A paz do Senhor a todos os irmãos. Senhor Jesus abençoe a todos.